Voltamos então a falar de crase com mais uma regra específica, e esta aqui também eu diria para você, anote com carinho, com cuidado, com algum lugar aí em destaque no seu caderno, porque esta é uma possibilidade de esta regra vir a aparecer na sua prova. Veja que nós estamos trabalhando com a possibilidade de a nossa banca ser tanto a banca CESP quanto a banca Fundação Carlos Chagas. Geralmente nós temos a alternância aí entre as duas bancas. Então vamos considerar a possibilidade de abordagem desta questão tanto para a banca Fundação Carlos Chagas quanto para a banca CESP. É claro que a banca Fundação Carlos Chagas, você vai ter aí a observação apenas de colocar assim, assinale alternativa em que apresenta um desvio da norma culta. Geralmente a banca não diz para você se é crase, se é pontuação, né? Quando nós falamos de confronto e correção de frases, cuidado. Mas se ela tiver de bom humor, ela pode dizer para você assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal indicativo de crase. Essa é uma possibilidade e a gente vai trabalhar então com essa característica. Olha só, sentido genérico sem artigo, portanto sem crase. Olha só. A minha questão é a seguinte: não dediquei minhas poesias a mulher alguma. Eu vou colocar a crase ou não? Neste caso, vamos entender a seguinte possibilidade. Quando nós falamos especificamente que você não vai atender a mulher alguma, você está generalizando. Lembra que o artigo ele serve para restringir, para delimitar? O artigo traz aquela certa aproximação. Eu vou ao médico. É especificamente aquele médico que eu conheço, que eu já passei com ele, que eu costumo me tratar com ele. Neste caso, você pode entender que ali houve a presença do artigo. Porém, há a possibilidade de você escrever eu vou a um médico. E usando o artigo indefinido, você diz que é qualquer médico. E se houver a omissão do artigo, também você vai entender que você está se dirigindo a qualquer médico. Portanto, nesse contexto, veja que eu estou usando aqui a seguinte construção. Quem dedica, dedica algo. Falamos deste verbo no nosso módulo passado, no nosso encontro passado. Não dediquei minhas poesias. Quem dedica, dedica algo a alguém. Neste caso, olha só, este A é este A que veio aqui, ó. Ok? Porque mulher alguma, não há a colocação de um artigo, não é a mulher alguma. Porque se você colocar a mulher alguma, você está delimitando, você está especificando quem é essa mulher. Mulher alguma me serve, situação nenhuma me diverte. Veja que nessa construção não há a presença do artigo, então você guarda aí. Há um sentido genérico? Sim, eu estou generalizando. Se eu estou generalizando, eu não estou fazendo uso do artigo, portanto não haverá crase. E aí a banca CESP, por exemplo, pode colocar aí, é obrigatório para que se mantenha a correção gramatical, é necessária a inserção do acento indicativo de crase. Você vai dizer que não, isso aqui é sentido genérico. Veja que não é a gente invejosa. É gente invejosa. Eu tenho aversão a gente invejosa, é aquela gente, é aquela pessoa. Não, neste contexto, eu tenho um repúdio e uma certa aversão. Eu quero distância de qualquer gente que tenha aí essa característica de ser invejosa. Ok? E aí o nosso próximo caso, lembra da terceira coluninha que você anotou, que você fez aí no seu caderno? Você colocou crase obrigatória, crase proibida e crase facultativa, e lá já aparece a presença de uma crase facultativa que é diante da palavra até. Anota mais uma, olha só, nessa construção aqui, os pronomes possessivos adjetivos. Existe diferença entre os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos. Isso nós já falamos quando nós falamos na aula de regência sobre os pronomes oblíquos átonos, quando nós falamos dos nossos pronomes
relativos, nós estávamos falando da substituição de um termo por outro. Neste caso, nós não vamos substituir nada, nós vamos colocar apenas a palavra como um acompanhante. Veja que neste caso aqui, olha, eu tenho a palavra apresentação, não é isso? E eu tenho aqui um A com crase, portanto, nesse caso, olha, você vai considerar que este A é daqui e que eu optei por oferecer aqui um artigo à apresentação. Veja que eu posso colocar assim, olha, vamos desmembrar essa informação ou este exemplo. Eu vou dizer assim, ó, sua mãe chegou. Ou eu poderia dizer assim, ó, sua apresentação foi 10, ok? Foi 10. Posso dizer isso? Sem problemas. Sua mãe chegou, seu pai chegou, seu amigo está te chamando, sua namorada ligou, sua apresentação foi 10, seu trabalho está excelente, ok? Sem problemas, a informação foi transmitida e ela foi classificada, porque eu usei a presença do sua. O sua já denota que não é qualquer apresentação, pertence a alguém. Pronome possessivo, adjetivo, porque acompanha o substantivo a que se refere. E o que eu coloquei ali, facultativamente, é possível colocar se eu quiser agora, num determinado momento, inserir aqui a preposição a, eu posso. Então, olha, a sua mãe chegou, a sua apresentação foi 10, o seu pai quer falar com você, a sua namorada telefonou. É facultativo o uso do artigo diante do pronome possessivo feminino singular. Guarda essa informação que eu vou cobrar de você já já. Olha só, a sua mãe chegou, sem problemas. Sua mãe chegou, também, das duas maneiras está correta. Veja, se é facultativo o uso do artigo diante do substantivo possessivo feminino singular, logo será facultativo o uso da crase no pronome possessivo todas as vezes. Marca aí candidato, candidata com uma letra bem grande em que você vai observar ao estudar. A crase será facultativa diante dos pronomes possessivos que estiverem no singular. E nós vamos exemplificar aqui já já. Por que eu tenho que colocar essa observação? Porque as bancas vão cobrar de você o oposto. Ou seja, elas vão colocar ali o pronome possessivo e você vai guardar que o meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, teu, tua, são os nossos pronomes possessivos. Eu estou trabalhando agora com você com o pronome possessivo singular, ou seja, minha, sua, tua, nossa e vossa. Se eu colocar isso aqui no plural, ou seja, minhas, tuas, nossas, vossas, eu estou alterando a regra. Então, guarde bem esta apresentação. Eu vou apagar aqui para nós trabalharmos com esta última questão que está aqui no quadro, que diz assim, olha, quem se refere a. E nós temos aqui, olha, um possessivo no singular. Então, eu posso entender que se eu quiser colocar o artigo, eu coloco. Se eu não quiser colocar o artigo, eu não coloco. Se eu optar por colocar o artigo, eu vou colocar o sinal indicativo da crase. Se eu não quiser colocar, eu não vou colocar o sinal indicativo da crase. Então, marca aí os pronomes possessivos adjetivos, ou seja, os pronomes possessivos adjetivos no singular feminino, a crase será facultativa. Por quê? Porque o artigo é facultativo. Feita esta explanação, só voltar aqui e vou apagar mais uma vez o quadro, que diz para você o seguinte, olha só. Lembra que eu falei que para você anotar que é quando este artigo estiver no singular. Imaginemos que a banca coloque assim, manter-se-á nessa frase aqui específica, ó, manter-se-á a correção gramatical ao ser inserida, ou se a frase é a linha 10 do texto. Mantém-se a correção gramatical na linha 10 do texto ao se substituir a sua apresentação por as suas
apresentações. Tá? Então a banca vai colocar isso, banca CESP vai dizer isso para você. Não assistir às suas apresentações. Então vamos entender que o verbo assistir, ele é regido pela preposição a. Ok? E aí você vai trabalhar, mas pode ser facultativo? Não, porque olha quem está aqui, um S. Se há a presença do S, você conhece plural de preposição? Não, nunca ouvi falar de plural de preposição, até porque as preposições são palavras invariáveis, então eu não posso colocar ali nem masculino nem feminino, nem singular nem plural. Tal qual ela sai da gramática, é a sua aplicação dentro de um contexto. E aí você vai entender, pergunto a você agora, caro candidato, cara candidata, de onde saiu esse S? De onde é que nós temos a possibilidade de encontrar aí uma preposição no plural? Não tem. Então, você vai entender que este S, obrigatoriamente, é o nosso artigo. Agora, houve a colocação de um artigo, exatamente porque tem um S. E eu estou entendendo que quem assiste, assiste a, portanto, a mais as, haverá crase. Logo, quando nós tivermos um pronome possessivo adjetivo no plural, a regra é a crase tornar-se-á obrigatória. Então, lá na sua terceira coluna do seu caderno, onde você está anotando, você vai colocar crase facultativa diante da palavra até, diante de pronomes possessivos femininos no singular. No singular. Quando este pronome possessivo estiver no plural, a crase tornou-se obrigatória. Ok? E aí nós vamos mudando para essa questão. Este verbo, nós já falamos dele a respeito, né? É um verbo bitransitivo, porque eu posso, dentro desse contexto, usar ali como uma situação de oferecer ou preferir no sentido de escolher. Então, automaticamente, eu estou abrindo mão de algo em relação a outro algo. Não há como você preferir mais, nem menos, nem muito, nem pouco. E não há como você colocar ali a preposição do que, né? Eu prefiro mais o azul do que o verde. Nessa construção, trabalhando com essa possibilidade, é esta regência que me interessa. Veja só, eu prefiro água à cerveja. Ok, tenho duas construções aqui e você vai lembrar da historinha que eu contei da mãe, né? Vamos pensar nesse verbo, qual é a regência dele? Quem prefere? Prefere algo a outro algo. Veja que este a saiu do verbo preferir e encontrou-se aqui com este a. E aí você vai pensar, bom, encontrou-se com a? Qual a? Eu poderia oferecer ou dizer que este a pode ser oferecido para a cerveja, ou seja, se eu quiser fazer aquela construção que nós fizemos desde que começamos a falar de crase, eu poderia pegar este a e oferecer para a cerveja. Veja que se eu tiver que oferecer um a para a cerveja, eu vou ter que me virar e oferecer um a aqui para a água, não é? Então caímos no exemplo da mãe com uma bala só. Eu não tenho um a para oferecer para a água. Então, neste caso, eu vou precisar fazer o uso aqui, ó, dessa construção. Ou seja, não tenho para os dois, não tenho para nenhum. Este a que aparece aqui é apenas a nossa preposição. Não há artigo aqui, não há artigo aqui. E crase só acontece quando há a junção da preposição junto com o artigo. Agora, olha lá o que nós fizemos aqui. No próximo exemplo, a cor azul. A cor azul. Olha só, eu coloquei um artigo aqui. Então, automaticamente, este também tem. Aí você vai dizer, Silvia, como é que você pode dizer que este a pode ser oferecido para marrom, se marrom é uma palavra masculina, né? Ou marrom. Mas veja que aqui está implícita a expressão cor. Eu prefiro a cor azul à cor marrom. Ok, neste caso, então, eu tenho a presença de uma palavra feminina, então eu posso, sem problemas, dizer que há a presença de um artigo. E aí eu volto para a regência. Quem prefere, prefere algo a outro algo, então crase obrigatória. Isso aqui, caro candidato, você anota aí, é o famoso
paralelismo. E sempre que falamos de paralelismo, geralmente as bancas gostam muito de trabalhar o paralelismo com o verbo preferir. Olha só, na próxima ocorrência, vou só apagar aqui para ficar uma tela mais limpa, você vai entender que prefiro nadar a correr. O que você vai guardar? A regra proibitiva de crase. Como é que nós colocaremos um artigo antes de verbo se verbo não é nome? Se o verbo não precisa ser definido ou indefinido. O verbo não é qualificado nem quantificado. Verbo é ação, portanto, ele não aceita nenhuma palavra variável com ele. Verbo aceita complementação verbal, adjunto adverbial, mas não artigos, nem pronomes, nem adjetivos, nem numerais. Se não há artigo, não há crase, porque crase é junção de artigo com preposição. Então, este a é apenas a presença ou a regência do verbo preferir. E aí nós temos a outra questão que me diz assim: prefiro arroz à grega. E aqui é uma pegadinha para você também. Você acha que esta construção está certa ou errada? Cuidado com isso, porque você vai dizer, bom, Silvia, aqui é a ideia da mãe, né? Então, de novo, nós temos o arroz que não aceitou o artigo, portanto, aqui não haverá artigo junto com grega, logo não haverá crase. Cuidado, leia e interprete a informação. O verbo preferir é você escolher algo em relação a outro algo. Lembra da equivalência que eu falei para você? Então não há a possibilidade de você preferir comer arroz a comer a grega. Ok? Neste caso, nós não estamos falando de uma escolha. Eu estou usando o verbo como um verbo transitivo direto. E este a grega é a nossa expressão, a maneira. Nós estamos trabalhando com a maneira ou a moda. Portanto, aqui haverá crase obrigatória. Prefiro arroz à grega. Prefiro bife à milanesa. Prefiro pizza à moda. Neste caso, todas essas questões estão sendo usadas com crase. E aqui vai ficar então para você pensar, para nós abrirmos o nosso próximo bloco de aulas, essas 3 questões, essas 3 orações, você vai tomar aí um copo com água, vai lá até a sua geladeira, fazer um lanchinho rápido, volta para pensar aqui nessas questões, que eu vou abrir o próximo bloco falando dessas 3 informações. Até lá!